Alô, gente boa, tudo bem? Nessa segunda-feira, depois dessas eleições, onde em muitos lugares o não eleito, o não alternativo, o não candidato ganhou, onde votos brancos e nulos venceram, como foi o caso trágico do Rio de Janeiro, onde o prefeito eleito foi eleito com menos votos do que a soma dos brancos e dos nulos. É trágica essa situação, é inédita. Eu, por exemplo, passei a minha vida toda advogando o voto de qualquer maneira, mesmo que no primeiro turno o seu candidato tivesse perdido. Vote no menos ruim, passei a vida inteira dizendo. Vote numa alternativa que pelo menos tenha algum tipo de similaridade, complementaridade em relação àquele que seria o seu representante, se é que você tinha um. A vida toda. Essa foi minha postura. Eu ensinei meus filhos a tratarem de política assim. E todo mundo. Eu sei que a conexão está ruim agora, mas aguenta firme aí. Pela primeira vez na vida, eu me vi numa situação insólita com relação a isto. Porque no Rio de Janeiro, infelizmente, contra a matemática, contra a lógica, contra tudo que politicamente eu acumulei em relação ao significado do voto e da impossibilidade que o não voto realize coisa alguma. No entanto, no Rio de Janeiro hoje eu teria votado em branco. Freixo, desculpem, nem pensar. Para mim não dá. Não dá esse ideologismozinho todo, essa ideologia vencida. Não dá esse atraso de um lado e nem dá de um outro lado esse enfiar de ideologia de gênero garganta abaixo das pessoas, sem que a sociedade calmamente decida o que quer. Não dá para aceitar a escola partidarizada, ideologizada. Não dá para aceitar ocupação de patrimônio e bens públicos, como se, por exemplo, se constrói um campo e se dá o mando de campo do Engenhão para o Botafogo. Botafogo usa o Engenhão, vamos supor. Aí então todos os botafoguenses resolvem assumir o Engenhão, vão morar no Engenhão até que as coisas melhorem conforme o nosso projeto de melhoria. Não é assim. A escola é pública, não é do aluno que estuda ali, nem do pai do aluno que estuda lá. É da população e o Estado deve ser o gestor disso. Não dá para votar no Freixo com estímulo a esse tipo de agressividade de rua, a nada do que eu vi, do que eu vejo nas coalizões de esquerda que ficaram venezuelizadas no processo. Em nome de alguns avanços LGBT, eles praticam os retrocessos mais malucos que uma sociedade organizada e civilizada não pode permitir que as coisas sejam assim. Então, Freixo, jamais. Eu nunca. E Crivella, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor Jesus, não dá. Macedo, Universal, a gente acabou de deixar o aparelhamento do PT. Nós vamos cair no Rio de Janeiro no aparelhamento da Universal. Nós já estivemos na mão do aparelhamento do Garotinho, que nos gerou o Eduardo Cunha, por exemplo. E muitos outros que cresceram no aparelhamento evangélico do Garotinho. Ninguém me diga que é especulação, porque eu estava lá e o Garotinho conversando comigo aqui vai confirmar tudo, porque eu disse isso a ele na cara dele algumas vezes, que não ia ser bom.
Falei a ele, não cometa esse erro. E olha lá. Agora a gente vai ter um aparelhamento muito pior, que faz do aparelhamento do garotinho coisa de garotinho. É o aparelhamento do Macedo, da Universal. Mas vocês, eu não sei com cabeça onde está a cabeça de vocês. Eu até entendo uma pessoa que diga, olha, eu votei porque entre o sujo e o mal lavado, eu ainda prefiro o sujo do que o mal lavado. Seja lá o que for, cada um se abraça com a porcaria que gosta. Agora, ficar defendendo isso aqui não dá, não é? Como eu peguei aqui, eu publiquei um post aí de uma represa tentando aguentar o fluxo da religião, e embaixo a cidade onde estava escrito democracia, e a represa era laicidade, o Estado laico segurando a força da religião, e rompeu no Rio, arrebentou. Pronto. Já apareceram lá uns 2 ou 3 que foram imediatamente banidos da página, porque eu não tô afim de maluco atrás de mim. Aqui é pra gente que concorda com o que eu digo. E se não concordar, fica pensando, mas não fica aqui pichando. Isso aí é ato contínuo, delete, banimento. Eu não tenho essa paciência. Eu não sou o organizador do inferno, nem de nada disso. O cara gostou, não gostou, fica calado ou sai, porque pra mim é fácil. Tem um aparelhinho aqui que é banir fulano de tal. Pô! E eu não sinto nada, rapaz. Você só não entra mais aqui. Vai ter que criar um nome falso pra entrar. Se falar besteira, vai ser banido de novo. Eu não estou procurando adeptos. Vocês não entenderam isso? O buraco aqui comigo é muito mais embaixo. Agora, eu respeito a opção de cada um, eu só não posso respeitar o indivíduo acerca de quem eu não falei nada, e em cujo post eu não disse nada a não ser postar algo e dizer o que todo mundo sabe, que o fluxo da religião atropela a laicidade. A gente tem aí centenas de anos para provar isso, não é nada novo, seus bobinhos. Aí cansa. Pelo Rio de Janeiro é oração agora, e resistência. Todo mundo que tiver consciência, que vir esse aparelhamento religioso, botem a boca no trombone. Porque esse pessoal não respeita nem a maioria da opinião pública, não respeita. A escola do Macedo, de onde o Crivella é um guinea pig, é um cobaia, não respeita a maioria, de modo algum. Se eles, com a minoria, conseguirem impor a vontade deles, eles vão impor. Eles são iguais às minorias LGBT que vocês abominam tanto, mas eles têm o mesmo espírito, a mesma atitude, a mesma raivosidade. Eles são muito parecidos. Eu me dedicarei a orar pelo Rio. Eu amo o Rio, já trabalhei demais e muito pela cidade do Rio de Janeiro, décadas a fio. E meus filhos, alguns deles moram lá, netos. Meus melhores amigos ainda estão lá. Eu sofro de ver uma cidade tão linda durante anos a fio só cair na mão de maus governantes. É uma desgraça. Agora, eu estou gravando isso aqui, sobretudo, para estimular você, meu querido, que está aqui comigo, que ainda é jovem, está na faculdade, pensando no futuro. Considere a possibilidade, se você for de fato uma pessoa convertida ao caráter do Evangelho, se não for desses gospel idiotados, deslumbrados, purpurinados, aviadados pela fama religiosa, se houver um pingo de homem, de mulher, de textura de caráter, de sobriedade de Cristo em você e amor por essa sociedade enganada todo dia, eu estimulo você a começar a estudar ciência política, a entender os fenômenos, a não ser caolho, a não enxergar a história por um olho ideológico só. Veja com multiplicidade de percepções, faça uma síntese equilibrada e quem sabe, candidate-se
numa próxima eleição. Comece pequeno, comece ocupando pequeninos lugares para você ir treinando, depois vá para a vereança, depois vá buscando, mas treine, tome cuidado, não se deixe conduzir por pastores. Todo pastor quer ter um político que seja despachante da sua igreja. Não entre nessa. Se você é cristão, então pratique política em nome do homem. Nunca se pratica política em nome de Deus. É idolatria, é pecado, é blasfêmia, você entendeu? Quem o faz está blasfemando contra os céus. Política é coisa do homem, é da polis, é da cidade, é da sociedade. É para a gente fazer em nome da nossa consciência, do bom senso, da solidariedade humana. Quando a gente acerta, ótimo. Quando a gente erra, fomos nós. E Deus não paga conta nenhuma. Política é para ser feita de maneira ateia e com um coração solidariamente cristão. Ateia na perspectiva de não botar Deus em nenhum jogo ideológico. E com um coração e com uma atitude cristã, porque não dá para ser cristão sem ser cristão. Não dá para ser de Jesus sem ser discípulo. Agora, isso não tem nada a ver com religiosizar nada, até porque o Evangelho não ensina uma religião e Jesus não é o chefe do cristianismo. Ele ensina caminho, ensina modo de vida, ensina estilo de vida, ensina modo de tratar o próximo, de tratar a coisa pública. É assim que é, e o que passa disso não tem nada a ver com Deus, é engano, é manipulação, na qual vocês entram de cabeça. Sempre entram e nunca aprendem. Eu estou ficando velho repetindo as mesmas coisas, porque a idiotice é contínua. Amigos queridos, se o que eu disse aqui foi bom para alguém, de algum modo, então compartilhe. E com relação ao rio, é orar. O Freixo não daria, e o Crivella também não dá. Então vamos orar mesmo, orar. Falando é de orar, não é de falar de orar, é de orar. É de botar o joelho no chão e pedir compaixão. E pedir que o Senhor levante uma próxima geração logo, de gente com uma mentalidade mais limpa, mais social, menos primitiva, menos religiosa, menos ideologizada como os representantes dessa esquerda famigerada, burra, antiquada, e sem tampouco qualquer traço desse direitismo oportunista, ladrão também. Nós estamos cercados de uma esquerda que, quando não rouba, tenta impor realidades completamente artificiais que não tiveram nem a devida reflexão, mas em nome de uma autovitimização LGBT ou de qualquer outra perspectiva ideológica, querem a cota desse direito sendo imposta para a maioria. E do outro lado, seja no centrão, seja na direita, meu Deus, a ideologia é pouca, mas a ladruagem é expressiva. VNV TV, o canal é você.